Olá, está no ar o nosso boletim de notícias. Fique agora muito bem informado sobre os principais impactos da pandemia em todo o Brasil. A farmacêutica americana Pfizer entrega nesta quinta-feira a última das 3 remessas da semana com vacinas contra a Covid-19. O lote, que é o 11º enviado ao Brasil, tem mais 936 mil doses e está previsto para desembarcar no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, às 18 horas e 45 minutos. As 3 entregas feitas nesta semana totalizam 2.400.000 doses de vacinas. E o Instituto Butantan deve detalhar como será o início dos testes em humanos da vacina Butanvac. As pesquisas clínicas foram autorizadas pela Anvisa nesta quarta-feira. A previsão é de que 6.000 voluntários com 18 anos ou mais participem dos estudos da fase clínica 1 e 2. O imunizante será aplicado com 2 doses, com intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda. A Butanvac está em produção desde abril e não depende de matéria-prima importada. A expectativa é de 18 milhões de doses prontas ainda em junho e mais 40 milhões até o fim do ano. A Conmebol já divulgou um protocolo para a realização da Copa América no Brasil, estabelecendo diretrizes para que o torneio aconteça com respeito às medidas de prevenção à Covid-19. Mas quem decide se de fato o torneio vai acontecer é o Supremo Tribunal Federal. O STF define nesta quinta-feira se dá ou não provimento às ações que questionam a realização da Copa América no Brasil, competição marcada para começar já neste domingo. A votação será em sessão virtual extraordinária e os ministros terão 24 horas para postarem seus votos. O pedido da sessão foi feito pela ministra Carmen Lúcia, cujo voto não é contrário à realização da competição. Na visão da relatora, a condução do evento no que diz respeito ao uso do espaço público é dos estados, cabendo a eles cumprirem as medidas para que o torneio não se transforme, nas palavras dela, num Copa-vírus. Considerando que a ministra não é a única a defender esse posicionamento, o aceno é de que o STF, de fato, confirme a realização da competição aqui no Brasil. Vamos aguardar. E ontem nós falamos da flexibilização das regras de isolamento aqui no Paraná, que a partir desta quarta-feira retornou à bandeira laranja. Agora é a vez de Minas Gerais. A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou nesta quarta-feira a nova fase da flexibilização. Vamos ver. Agora, bares e restaurantes poderão manter as portas abertas de 11 da manhã às 10 da noite, de segunda a sábado, e aos domingos de 11 da manhã às 7 da noite. A medida atende a um pedido dos representantes do setor e terá um plus no Dia dos Namorados. Os bares poderão ficarem abertos e os restaurantes no sábado, Dia dos Namorados, somente até 1h da manhã. Lideranças do setor comemoraram, mas pediram cautela aos clientes. Os protocolos vão ser todos obedecidos. Na entrada do estabelecimento, o espaço, o decreto sai esse fim de semana, começa a validade para esse fim de semana. O espaço, quantas pessoas por mesa, o álcool gel, todo o procedimento desde o início da pandemia vão ser rigorosamente obedecidos pelos empresários do setor. Nós estamos na capital nacional dos botecos. Se você chegou num bar e o bar está cheio, procure outro. Se o bar não segue protocolo, não fique naquele bar. Você, cliente, vai nos ajudar a ficar abertos. Já para outros eventos voltarem ao normal na capital mineira, será necessário avaliar o risco de cada atividade para a disseminação do coronavírus. Hoje nós temos aí em torno de 67% de normalidade e nós acreditamos que com uma atitude responsável da população, com os cuidados e com a vacinação avançando, até o dia 21 nós vamos chegar a 70% de normalidade, que é o que permite uma flexibilização, o que deve permitir uma flexibilização tranquila. Além da flexibilização para o comércio, a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou que as aulas presenciais para crianças de 6 a 12 anos poderão acontecer no dia 21 deste mês. A ideia é que seja seguido o protocolo de microbolhas, com 6 alunos frequentando as salas de aulas 3 horas por dia e 2 vezes na semana. Os nossos números permitem hoje que a gente avalie que há, provavelmente, em decorrência da ampliação da vacinação, uma diminuição importante nos nossos indicadores.
Quanto mais avançar a vacinação em Belo Horizonte, maior é a flexibilização. As autoridades municipais estão otimistas com a chegada da remessa da vacina da Janssen, de só uma dose, que por estar perto do fim da validade, só poderão ser usadas nas capitais. Nós temos capacidade de vacinar em Belo Horizonte até 50 mil pessoas por dia. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade, caso venham todas as vacinas, e eu acredito que o percentual de Minas Gerais deve ser próximo de 10% do que veio para o estado, para o país, né? Então, se vierem os 10% para Minas Gerais, teremos condição, sim, de até 6 dias, talvez, vacinar, usar todo o estoque que vier. A vacinação é urgente, né? Bom, a pandemia provocou uma queda significativa nos bancos de sangue de todo o Brasil. Em São Paulo, a Fundação ProSangue, responsável pela coleta e estoque dos hospitais, transformou áreas nos prédios em pontos de doação. É uma forma de manter os estoques, evitando as aglomerações. Da estação de metrô em São Paulo, se vê o grafite feito pelo artista Tito Ferrara, que chama atenção para a campanha de doação de sangue. O pedido de ajuda está nas estações e também mais perto de onde as pessoas moram, dentro de condomínios. Esta sala, na área de lazer, foi preparada pela Fundação ProSangue, que abastece 100 instituições da rede pública de hospitais do estado de São Paulo. Um jeito de facilitar a doação. Foi muito mais prático e fácil. Quando vi o anúncio, nem pensei em 2 vezes em vir, porque realmente é uma situação tão fácil de se fazer e que as pessoas não veem, né? E ajuda muitas pessoas, né? A gente faz uma pré-inscrição somente para ter uma organização, justamente em razão da pandemia, para que não tenha um acúmulo de pessoas, uma aglomeração. A cada 10 pessoas vai descendo e vão fazendo a doação. Mas deve chegar até uns 70 doadores hoje. Os estoques da Fundação ProSangue estão em níveis críticos. Desde o início da pandemia, tem sido um desafio conseguir doadores suficientes para a demanda. E com a chegada do frio, as dificuldades aumentam. Temperaturas baixas diminuem as doações. E a pandemia também refletiu nos estoques, que ficaram abaixo de 40%. E doar é seguro. Nos postos fixos, a gente tem medidas também para evitar aglomeração. Você pode agendar a sua doação pelo site, então o tempo de espera é menor, é só agendar e no horário correto você vai ser atendido rapidamente. A gente faz o distanciamento social. Muito bacana a iniciativa, né? Bom, a gente continua falando de saúde. O trabalho dos psicólogos está sendo fundamental nessa pandemia. Porém, a saúde mental desses profissionais muitas vezes fica em segundo plano. E deixar de cuidar de si para cuidar somente dos outros é um comportamento que pode levar ao adoecimento. Em cada sessão de terapia, em cada escuta clínica, os psicólogos ouvem muitos problemas vindos dos pacientes. E com a rotina diária de atendimentos, ouvir tantas demandas assim pode afetar a saúde do profissional. Hoje, mais do que nunca, nesse 1 ano e 5 meses, né, pós anúncio de uma pandemia, a gente tem que ter esse zelo, esse cuidado, não somente dentro da área da psicologia, mas também dentro de todo o corpo médico, clínico, que tem esse contato direto e que demanda, muitas vezes, essa atenção especial no seu dia a dia, na sua convivência com os seus clientes, pacientes, onde as demandas de luto, de perdas, de fatores relacionados à emoção, à ressignificação da vida, da sua história, trazem, eu não entendo como um peso, mas trazem sobre esse profissional realmente o desenvolver daquilo pelo qual ele foi preparado. Tratar dessas pessoas, cuidar, tocar na alma e ressignificar a sua história. Para manter a saúde mental em dia e continuar ajudando outras pessoas com suas dores e angústias, a psicóloga recomenda aos profissionais da área realizar terapias com frequência. É importante a gente ressaltar que não é só o médico, não é só o psicólogo, todo ser humano precisa cuidar do seu corpo através de atividades físicas, liberar serotonina, endorfina, hormônios que auxiliem para que ele possa se desenvolver de uma maneira saudável, uma boa alimentação, ser acompanhado na sua saúde emocional, enfim, todo esse viés integral que nos compõe. E falando de saúde mental, muita gente sentiu os impactos da solidão nessa pandemia por conta do isolamento social.
Uma empresa de Hong Kong decidiu então lançar um robô de feições humanas para ajudar aqueles idosos que estão em isolamento, mas que podem precisar de algum acompanhamento médico. Veja só. Esta é a Sofia, que ainda está em construção. E esta é a Grace. As duas robôs humanoides foram criadas em Hong Kong com o objetivo de ajudar idosos que estão passando sozinhos pela quarentena. Ela consegue checar a temperatura do paciente, verificar alguns sinais vitais e usar a inteligência artificial para diagnosticar algumas doenças. Tudo isso em inglês, mandarim ou cantonês. E ela explica que ainda faz mais. Eu posso visitar as pessoas que estão precisando de interação pessoal, conversar como terapia e transmitir todas as informações sobre o paciente para a equipe médica. O fundador da Hanson Robotics explica que ela consegue imitar expressões faciais de 48 músculos e toda essa semelhança com os humanos foi feita para que o paciente confie em Grace, facilitando o tratamento. A previsão é de que o robô seja vendido no ano que vem. Por enquanto, ainda custa uma pequena fortuna, o equivalente a um carro. Mas, segundo o empresário, o preço deve cair à medida que começar a ser produzido em maior escala. É o jeito de avisar os idosos, né? Porque pode ser que se deparar com um robô desse no meio da casa seja um pouco assustador. O nosso boletim de notícias fica por aqui. Lembrando que você segue, é claro, muito bem informado ao longo da nossa programação. Por isso, não saia daí, fique com a gente, é claro. Se possível, fique em casa.